Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério teológico que, olha, se esconde em pouquíssimas palavras da Bíblia. É incrível pensar, né? Como é que um versículo, um só, pode gerar tanta discussão por séculos? Vamos analisar o argumento passo a passo para entender essa história. E tá aqui o texto da discórdia, Colossenses 2, versículos 16 e 17. Lendo assim de primeira parece até simples, mas essas palavras, dias de festa, lua nova e principalmente sábados, elas são o epicentro de um debate gigantesco. É exatamente a partir daqui que o argumento que a gente vai explorar hoje começa a tomar forma. Então, qual é a grande questão aqui? O argumento que vamos destrinchar hoje defende que essas palavras de Paulo, na verdade, marcam o fim da obrigação de guardar o sábado semanal, aquele do sétimo dia. Vamos ver como essa conclusão é construída, etapa por etapa. A primeira pista que a fonte nos apresenta está na própria linguagem. A coisa toda gira em torno de uma palavrinha grega e uma pergunta bem direta. Será que a forma como ela é usada, no singular ou no plural, muda o que ela significa? A palavra em foco é sabaton, que é o termo grego para sábado. E o ponto central do argumento é o seguinte: segundo os dicionários de grego bíblico, essa palavra era usada sem distinção, tanto no singular quanto no plural, para se referir a uma única coisa, o sábado da semana. Essa é a base de tudo. E a própria Bíblia parece confirmar isso. Dá uma olhada na primeira linha, em Êxodo. No mesmíssimo versículo, a palavra aparece no plural, meus sábados, e logo em seguida no singular, ele é um sinal, mas falando exatamente da mesma lei. O argumento é que esse padrão se repete em Isaías, em Mateus, mostrando que as duas formas eram na prática sinônimos para o sábado semanal. E agora, se liga nesse dado que a fonte traz para reforçar o ponto. A palavra sábado aparece tipo 60 vezes no Novo Testamento. E o que se afirma é que em 59 dessas vezes há um consenso de que se refere ao sábado semanal. Então, a pergunta que fica no ar é: por que justo na vez de número 60, com a mesmíssima palavra, o sentido seria outro, totalmente diferente? Mas a linguagem não é a única pista. A segunda parte do argumento tem a ver com o contexto. A ideia aqui é que Paulo não estava simplesmente listando dias de forma aleatória, ele estaria, na verdade, citando uma fórmula muito conhecida, um padrão que já existia lá no Antigo Testamento. Olha só a semelhança. A lista em Colossenses, festas, luas novas, sábados, é quase um espelho da lista em Crônicas. E segundo o argumento, em Crônicas não existe debate. Sábados ali se refere claramente aos sábados da semana, completando aquela sequência de ritos anuais, mensais e semanais. E não para por aí, não. O mesmo padrão exato, festas, luas novas, sábados, aparece de novo em Ezequiel 45. E em outros lugares também, como 2 Crônicas e Neemias. Essa repetição toda sugere, segundo a fonte, que essa era uma fórmula batida para listar todas as celebrações sagradas e que sempre incluiu o sábado semanal. Então, o ponto crucial é este. O argumento é que Paulo estava usando uma expressão idiomática, algo que todo mundo na época entendia. E nessa expressão, sábados sempre significava o descanso semanal. Por isso, para o autor, interpretar de outro jeito em Colossenses seria tirar a palavra do seu contexto histórico e bíblico. Mas claro, um bom argumento precisa encarar as objeções, né? Então, vamos dar uma olhada na principal teoria contrária que a nossa fonte tenta refutar. Assim a gente tem o quadro completo do debate. Bem, a visão alternativa diz o seguinte: a palavra sábados, no plural, aqui não seria sobre o sábado do sétimo dia. Seria, na verdade, sobre um grupo de dias de festa anuais, tipo Pentecostes ou o Dia da Expiação, que também eram considerados dias de descanso. E é aqui que vem a principal refutação do autor. Ele faz uma pergunta bem simples. Se Paulo estava falando de vários sábados anuais, quantos desses dias a Bíblia realmente chama de sabaton? A resposta, de acordo com a análise do Antigo Testamento grego, é apenas um, o dia da expiação. E isso, claro, complica um pouco a teoria contrária. E a distinção vai além. O argumento aponta que a Bíblia usava palavras diferentes para coisas diferentes, não era tudo a mesma coisa. Como a gente vê na tabela, sabaton era usado para o sábado semanal. Já a maioria dos outros dias de festa eram chamados de anapauses, que significa algo como descanso solene. Para o autor, isso não é um detalhezinho, é a prova de que sábado e dia de festa eram categorias bem distintas. Ok, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça.
O autor usa essas evidências, tanto da língua quanto do contexto, para construir a sua conclusão teológica final, amarrando tudo com o resto da passagem em Colossenses. Para chegar a essa conclusão, a fonte nos leva de volta alguns versículos, para o 14. Ele fala sobre uma cédula de ordenanças que foi cravada na cruz. A pergunta central passa a ser o que exatamente eram essas ordenanças. É aqui que tudo se conecta. E aqui está a linha de raciocínio do autor, bem desenhada. Primeiro, existiam ordenanças que eram contrárias a nós. Segundo, elas foram abolidas na cruz. Terceiro, ponto-chave. O autor identifica a lista de dias de Colossenses 2:16 como sendo exatamente essas ordenanças. A conclusão lógica, então, é que a lista inteira, incluindo o sábado semanal, é descrita como uma sombra, algo cujo propósito já foi cumprido. E para fortalecer ainda mais o argumento, o autor adiciona outras camadas. Ele argumenta, por exemplo, que o sábado, por ser um sinal específico do judaísmo, poderia ser visto como contra os cristãos que não eram judeus. E aquela ideia de que o sábado é só um memorial do passado? O autor rebate dizendo que algo pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, um memorial e uma sombra que aponta para o futuro, assim como a Páscoa. E isso tudo nos leva à reflexão final. Independentemente da conclusão a que cada um chegue, essa análise detalhada de uma única passagem mostra algo muito profundo. Como a interpretação de uma só palavra, dentro do seu contexto linguístico e histórico, pode ter implicações gigantescas, moldando a prática e a teologia de milhões de pessoas por milênios. É algo para se pensar, não é?